A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A polinização por insetos pode beneficiar a produção de cerca de 75% das culturas alimentares globais e otimizar a reprodução da maioria das plantas silvestres em praticamente todo o mundo. Um trabalho desse ano mostrou, por exemplo, que para uma produção agrícola de quase 140 bilhões de dólares, mais ou menos, 1/3 era ligada aos polinizadores, sendo que as principais culturas vão ser soja, café, laranja e outros cítricos, cacau e açaí. A gente percebeu aqui na rampa de acesso a essa estufa, tinha uma casinha, um ninhozinho de uma abelhinha jataí. Isso a gente já tinha visto há um tempo. Depois, com a construção, a montagem dessa estufa aqui para morango, nós percebemos que as colônias começaram a aumentar. Então vieram outras espécies de abelhinhas nativas, abelhinhas sem ferrão. Elas não picam, mas elas são importantes porque são elas que fazem a polinização dos morangos. As florzinhas que são polinizadas pelas abelhas, elas dão frutos mais perfeitos, porque a abelha ela consegue, com as patinhas, ela vai espalhando o pólen e aí ele fica com aquele formato de um peãozinho perfeito, sem nenhuma reentrância, nenhum sulco, Porque normalmente a polinização melhor é feita pela abelha. Mas a gente, só de manusear ou o vento, acaba polinizando, mas acaba saindo aqueles frutos deformados, frutos imperfeitos. Algumas plantas precisam do que a gente chama de polinização cruzada, que é o cruzamento do grão de pólen de uma planta com o óvulo de outra. Algumas plantas deixariam de produzir o fruto e a semente se não tiver esse transporte. Por exemplo, a maçã e o melão são plantas que obrigatoriamente precisam da polinização cruzada para produzir frutos e sementes. Outras plantas conseguem produzir frutos e sementes sem ter a polinização cruzada, com o que a gente chama de autopolinização, ela cruzando com ela mesma. Por exemplo, o café, morango, são exemplos de alimentos que conseguem produzir sem a polinização cruzada. As plantas de fora, as plantas que são globais, como a soja, como o café, como a laranja, como outras, elas precisam de polinizador, mas também precisam menos. Mas as plantas tropicais, as plantas da Mata Atlântica, as plantas da Amazônia, as plantas da Caatinga, elas precisam obrigatoriamente de polinizador. Que esses polinizadores, no trabalho deles, os polinizadores são vários insetos e etc. Nesse trabalho, eles produzem um alimento mais rico em nutrientes. Isso é muito importante. É mais de 40% mais rico em nutrientes do que os outros. No caso do morango, a gente vai ter uma melhoria na qualidade do fruto. O fruto mal polinizado, ele fica enrugado. A parte mal polinizada, ela não cresce. E aí ela fica enrugada. Quando a abelha visita a flor adequadamente, na quantidade necessária, na forma necessária, esse fruto vai crescer mais. Você não tem um ganho no número de frutos, mas você tem um ganho no tamanho do fruto e no formato dele. E especificamente no caso do morango, ainda tem uma curiosidade mais recente. Pesquisadores da Espanha descobriram que o fruto tem um tempo de prateleira maior quando ele é bem polinizado. Isso porque a casca do fruto se desenvolve melhor, fica mais firme e aí o tempo de prateleira dele aumenta em média 12 horas quando ele é bem polinizado. Então, os ganhos da polinização são de diversas formas. Você pode aumentar a produtividade, você pode aumentar a qualidade desse fruto e até as questões nutritivas desse fruto. Então, aqui no acesso à nossa estufa, nós montamos um canteiro com lavandas. As lavandas são só para decoração. A gente percebe que as lavandas são mais visitadas pelas abelhas com ferrão.
a apis normal. Mas elas não entram no morango. Elas não polinizam. Quem poliniza os morangos são as pequenininhas mesmo, as sem ferrão. Mas elas ficam ali entretidas com as lavandas. A gente plantou também, próximo ali da rampa de acesso, o que a gente chama de pasto para as abelhas. Porque quando não tem floração do morango, elas precisam tirar o alimento de algum lugar. Então a gente plantou ali boldo, manjericão e o gengibre azul. Então a floração deles é importante para as abelhas também. Cada planta possui o seu polinizador ou os seus polinizadores certos. Às vezes, um visitante floral não é necessariamente um polinizador. Vou dar um exemplo clássico, que é o do próprio maracujá. Os polinizadores são as abelhas de grande porte, as mamangavas. Por quê? Porque as flores são grandes e uma abelha, para ser efetiva na polinização, precisa tocar as partes femininas, onde o pólen precisa ser depositado, e as partes masculinas, aonde está o pólen que vai ficar grudado no seu corpo. Então, o polinizador certo do maracujá são as abelhas de grande porte. Já no caso de açaí, os polinizadores são as abelhas de pequeno porte, porque são elas que visitam as flores masculinas e as flores femininas. Então, cada planta possui o seu polinizador certo. Cada espécie de abelha, cada espécie de polinizador tem o seu comportamento, a sua biologia, e a soma, a complementariedade dessas diferentes espécies fazem com que a polinização feita por uma diversidade de polinizadores seja mais eficiente do que a polinização feita por uma grande abundância de um polinizador só. Quando você tem uma única espécie de polinizador naquele ambiente, você fica muito vulnerável às variações ambientais, às variações climáticas e circunstâncias, que ela não vai fazer uma polinização tão eficiente quando a gente tem muitas espécies naquele local. A nossa pesquisa, basicamente, ela tem duas etapas. Uma, de estudo da biologia dessas abelhas. Então, uma parte é conhecê-las e entender como a sua biologia funciona, para futuramente isso embasar o uso delas, as pesquisas mais aplicadas, que é a segunda parte da nossa pesquisa. Então, essa parte aplicada, a gente desenvolve tecnologias de criação e manejos para que a gente consiga multiplicar e criar essas abelhas em grande escala para atender às diferentes demandas dos seus produtos. Em termos mais práticos, a gente desenvolveu tecnologias de criação de rainhas, tecnologias de alimentação dessas colmeias, formas de incubar essas colônias para que elas cresçam mais rapidamente e de uma forma mais saudável. A gente estuda o impacto de doenças nessas abelhas. Enfim, a gente desenvolve tecnologias para criar essas abelhas de forma mais eficiente e em grande escala. Bom, aqui a gente, além de ter essas abelhas e a gente pretende colocar as novas caixinhas aqui também, foi importantíssimo a gente ter aberto a estufa. A estufa fechada, ela não tem como entrar. Aí a gente permitiu o acesso das abelhas, foi importante, a gente viu a melhora na qualidade dos frutos depois que isso aconteceu. E, além disso, o cuidado em não utilizar nenhum produto que possa ser agressivo para as abelhas. Afinal, a gente depende delas. O uso dos agrotóxicos precisa ser muito cuidadoso e só aplicado quando houver necessidade séria. As boas práticas para o uso do agrotóxico são necessárias. Aqui nós temos dois aspectos, né? Um é o uso em si e outra a legislação que obriga o produtor a fazer um seguro e usar agrotóxico. Então essa é uma outra situação. O agrotóxico é um problema pontual. Ele é importante, mas nós temos condição de mudar isso. O que nós não temos condição de mudar a curto prazo é o problema das mudanças climáticas que estão em curso. As ondas de calor que nós vimos esse ano em São Paulo, no Rio, em todos os lugares, são incríveis, né? Uma temperatura muito alta. Mas em relação aos animais, eles causam um enorme impacto nos animais. E nas abelhas, e nos machos que vivem fora dos ninhos, e eles matam os espermatozoides. Então, isso é uma questão muito séria, porque diminui a fertilidade das abelhas das áreas abertas. Que em 2050, 85% dessas espécies de polinizadores não encontrariam naquela floresta maravilhosa o ambiente adequado para sua permanência.
E eu fiquei preocupada. Fiquei pensando, mas para onde vão essas abelhas? Quem serão os polinizadores do futuro? Porque nós não conseguimos controlar o clima. Mas a gente consegue plantar de novo, restaurar. Então é a década da restauração, é a época que a gente tem que plantar para as abelhas, que tem que introduzir os ninhos das abelhas e as abelhas de um modo geral nos corredores ecológicos. E também a gente tem que ajudar as pessoas a conservarem o que eles têm. Através da modelagem climática e do uso do mapa biomas, do uso do solo, nós podemos determinar quais são as áreas que precisam ser conservadas, quais que podem ser restauradas, quais que a gente não adianta mais fazer esse tipo de análise no momento, mas exatamente como que as pessoas podem participar desse projeto de preservação das abelhas. Preservar as abelhas e os polinizadores é um trabalho para todos nós. Eu gosto muito das abelhas e agora a gente tem a sorte de poder contar com os pilares desse projeto FAPESP tão importante que nós tivemos, que foi a biologia molecular, a base de dados, as modelagens climáticas, os estudos dos vários tipos de abelhas, solitária, social, das apes, impacto de polinizador, valoração econômica e também a possibilidade de formar gente para várias partes do país e que hoje também atuam no estudo das abelhas e da polinização. Os produtores que ainda não usam as abelhas, né, no processo de polinização, deveriam, assim, o quanto antes começar, instalar umas caixinhas de abelha, né, buscar orientação. A ciência, eu acho assim, é o motor da agricultura, do meio ambiente, né, porque muitas práticas que foram adotadas pelos produtores começaram nos laboratórios de pesquisa. A ciência é fundamental para que a gente dê passos firmes e consistentes numa direção em que a gente foge do achismo. Esse é o grande diferencial da ciência. A gente levanta hipóteses, a gente testa essas hipóteses e a gente aprimora o nosso conhecimento para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, que consiga conciliar conservação do ambiente com o uso desse ambiente a nosso favor, a favor da sociedade.